Amém. Com esse espírito, abra aí comigo em Isaías capítulo 61, por favor. E a gente começou semana passada falando sobre essa série Boas Novas de Salvação. Nós começamos com Lucas capítulo 4, nos lembrando que Jesus sai do deserto, no poder do Espírito, e depois ele entra na sinagoga, é entregue para ele o rolo do livro, onde justamente está essa passagem, e Jesus começa a ler as Escrituras. Gente, o quão é importante nós lermos a palavra com o auxílio do Espírito Santo. O quão é importante nós estarmos atentos àquilo que Deus vai falar, àquilo que Deus está falando nesse lugar, aquilo que Deus fala na sua casa quando você pega a Bíblia e você dispõe o seu coração a aprender como fez Esdras. Esdras dispôs o seu coração para aprender a palavra e praticá-la. E é assim que está no nosso coração nessa noite. Não sei se está assim o seu coração, mas o meu coração está pulando de alegria. Assim como João Batista no ventre de Isabel, encontrando Jesus no ventre de Maria. E existe algo pulando dentro de mim, porque eu sei que eu vou ouvir a palavra de Deus. Isaías capítulo 61, o profeta Isaías começa declarando: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiados. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós vimos na semana passada que Jesus Cristo é o cumprimento dessa palavra de Isaías. Ele mesmo disse em Lucas capítulo 4, hoje se cumpre as Escrituras. Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o ungido. Mas quando a gente olha para essa passagem, a gente vê que esses 3 primeiros versículos deste capítulo descrevem a missão dupla, ou o ministério do Messias. A missão de Jesus, ou o ministério do Messias. Para que o Messias veio? Para que Jesus veio? Em resumo, ele veio para abrir a porta do tempo da graça para o mundo. Número 2, para proclamar o dia da vingança sobre o pecado, sobre as trevas e sobre a doença. O ministério do Messias pode se resumir nessa passagem, nessas 2 coisas. Existe um novo tempo para mim, para você. Existe um tempo sobrenatural para mim e para você. Eu não sei se você quer mais, mas se você quiser mais, Jesus veio para anunciar para você que existe mais. Existe um tempo melhor, existe um tempo diferente, existe um tempo onde nós somos suportados pelo sobrenatural, onde nós não mais vivemos pelas coisas naturais. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ministra sobre o nosso coração para dizer que esse tempo, o tempo da graça, é o tempo onde nós vivemos hoje, o tempo onde nós podemos nos relacionar com um Deus que é apaixonado por nós. Meu Deus, olha só Atos capítulo 10, no verso 36 ao 38, essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Você pode declarar comigo nessa noite: Jesus Cristo é o meu Senhor. Atos aqui, Lucas registra isso, Ele é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus
ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Qual era o ministério do Messias? Mostrar para as pessoas que o tempo da graça estava se estabelecendo e que existia uma vingança da parte de Deus contra o pecado, contra as doenças, contra as trevas. O Messias anuncia que ele está aqui para curar o dano que o pecado traz. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele cura o dano do pecado. Ele não nos remenda. Como é que ele faz isso? Ele nos torna novas criaturas. O nosso espírito renasce. E quando nós renascemos, ele não junta um pedaço de pano velho com um pedaço de pano novo. Não, ele recria tudo de novo. Tudo se fez novo. O passado fica para trás. Existe um novo destino para aquele que nasce em Cristo Jesus. O que Jesus veio fazer no seu ministério? Ele está aqui para curar o dano que o pecado traz. O pecado causou um grande dano. Então é preciso haver uma grande obra de redenção. Gente, o tempo da graça é o tempo da redenção. O tempo da graça. O que Jesus está anunciando aqui? O que está sendo anunciado por Isaías? Em Isaías 61, que é o tempo da redenção. Ele diz então que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, número 1, para pregar boas novas aos pobres. E o que eu acho interessante é que a palavra aqui, pregar boas novas no hebraico, é a palavra baser, e baser não significa apenas boas notícias. Baser significa pregar salvação como boas novas. Não é pregar qualquer boa notícia. O que seria uma boa notícia para a gente hoje? Corinthians ganhou, meu Deus, isso é boa notícia para um, má notícia para outro. Você pensa em alguma boa notícia que pode chegar na sua vida hoje? Quem está comigo aí? O que pode ser uma boa notícia para você hoje? Seu pai aceitou Jesus, isso é boa notícia. Hã? Seu esposo aceitou Jesus, isso é boa notícia. Isso é boa notícia de salvação. É isso que baser significa. Baser não significa você conseguiu um novo emprego apenas. Isso é bom ou não é? Pastor, para eu ganhar um pouquinho mais e trabalhar menos. Aleluia, isso é boa notícia. Mas boa notícia de salvação tem a ver com a transformação da nossa alma. E Jesus veio para pregar boas novas de salvação. Nós falamos na semana passada que a palavra salvação significa libertação, cura, alegria, mas também significa ser íntegro, ser inteiro. Boas novas de salvação é dizer para os homens estão destruídos, as pessoas estão destruídas, mas Jesus veio para trazer integridade. Integridade. Quando eu penso nisso, eu penso em Adão, vivendo com Deus, tendo a natureza de Deus. Entra o pecado em Adão. Adão, ele é destruído pelo pecado. E aí vem Jesus, como o segundo Adão, um Adão perfeito, um Adão segundo a vontade de Deus, um representante dos homens, diante de Deus, dizendo: existe reparação completa para a humanidade. Olha só, essa frase, a mensagem então que nós carregamos, gente, é uma mensagem de união entre Deus e os homens, que aniquilou a barreira do pecado e que recebe a alma arrependida. Qual é a mensagem que nós devemos trazer quando nós falamos de salvação para as pessoas? Que Deus quer andar com os homens. A gente vê isso completamente no Velho Testamento. Completamente Deus falava: olha, eu quero estar no meio de vocês.
Faz para mim um tabernáculo, porque eu vou habitar no meio de vocês. Eu não quero ser um estranho na vida de vocês. Eu quero estar presente em todos os momentos da sua vida. A palavra pobre aqui, ele veio pregar boas novas aos pobres. A palavra pobre, anav, significa um oprimido ou um afligido, mas o que eu acho interessante é que essa palavra também significa humilde, manso e dependente. Jesus não está falando aqui que ele veio trazer, qual seria a boa nova para o pobre? Vai ficar rico, vai chover na sua horta, vai cair dinheiro do céu, oh maravilha, eu vou ter para comprar o que eu quiser. Não são essas as boas novas para o pobre. As boas novas para o pobre, o que Isaías está querendo falar aqui? O pobre é aquele que é humilde, e o humilde sabe receber a mensagem do rei. Existe boas novas para aquele que é humilde. Eu estava ali meditando, lá no gabinete, e eu me lembrei de Tiago. Eu vou ler aqui para você rapidinho, Tiago, capítulo 4, anote aí, verso 6, diz assim: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Existe boas novas para aquele que se sujeita a Deus. Existe boas novas para aquele que depende de Deus. O manso de coração, o humilde de coração, recebe a palavra de maneira diferente, gente, porque vê a sua condição de maneira diferente. Qual é a boa nova para o humilde? Olha só esses versos aqui. Qual é a boa nova para o humilde? Isaías 49, ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Boas novas para o pobre, o seu Deus está. Boas novas para o humilde, o seu Deus é aquele que é presente. E o humilde se alegra, o manso se alegra. Isaías 52, 7, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz aonde? A Sião ali representa a igreja, que diz a Sião, o seu Deus reina. Ele veio para pregar boas novas de salvação aos humildes. Que boas novas de salvação é essa? O seu Deus reina. No tempo da aflição, nós precisamos nos lembrar que existe um Deus que está, e esse Deus que está é o Deus que reina. A mensagem do rei, a mensagem do Messias está dizendo: a sua solução está diante de você. A solução que você precisa é Deus. Deus está diante de você. Ele precisa ser, Ele quer ser o seu rei. Boas novas de salvação. Você não precisa reinventar a roda, você não precisa administrar o seu futuro. Ele já tem planos e um futuro preparado para você. O seu rei sabe governar a sua vida. O seu rei sabe levar você para onde você precisa ir. As boas novas de salvação nos lembram que existe alguém que é manso, cuja identidade, pensamentos, vontades, sonhos, paixões, passado, presente, futuro e destino são todos dependentes do Pai. Mateus capítulo 5, verso 1 até o verso 3. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Lembra aqui em Isaías 40, suba ao alto monte. O que Jesus está concretizando? Isaías 61 aqui. Ele sobe no monte,
ele se assenta e os seus discípulos se aproximam dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vimos aqui qual é a mensagem para o pobre: o seu Deus reina. E o que Jesus está dizendo? Bem-aventurados os dependentes no seu espírito, porque deles é tudo o que o rei é. Tudo o que o rei é e o domínio pelo qual ele governa pertencem àqueles que são humildes. Jesus veio com uma mensagem para dizer: anda em humildade no seu coração, porque quando você for humilde no seu coração, manso, ensinável, dependente de Deus, todo o reino de Deus está à sua disposição. Eu não sei se você consegue entender a plenitude do que é o reino de Deus. O reino de Deus é a esfera onde só Deus governa, onde a palavra de Deus é a autoridade, onde Ele diz: haja luz, e trevas nenhuma conseguem reter o poder dEle. Ele diz: quando você anda em humildade no seu espírito, tudo isso está disponível para você. Sabe por quê? Porque Deus está disponível para o seu povo. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. As boas novas de salvação para os pobres, as boas novas de salvação para aqueles que dependem de Deus. Mateus capítulo 11, verso 28 até o verso 30 nos lembra: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Em outra versão diz: eu darei para vocês descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus está dizendo: porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Jesus veio completamente como homem, 100% homem, 100% Deus, para nos mostrar nessa terra como andar sendo dependente de Deus. Jesus está dizendo: eu sou manso, eu sou humilde de coração. Porque eu sou humilde de coração, Mateus capítulo 5, porque eu sou humilde de coração, o reino de Deus está à minha disposição. E como eu sou o rei, eu faço chegar esse reino para vocês. Meu Deus, essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Messias. Ele continua dizendo: e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Número 2, Ele me ungiu para curar os quebrantados de coração. O pensamento principal dessa expressão é o de um curativo aplicado às feridas do coração que o pecado causa. Gente, o pecado só causa destruição na nossa vida. Tanto que Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer a mentalidade da carne. O que é a mentalidade da carne? É a mentalidade governada pelo pecado. A mentalidade da carne, ela gera destruição. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Diga: vida e paz. O pecado quebra o relacionamento do homem com Deus, mas Jesus veio para solucionar esse problema. Salmo 147: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas dele. Muitas vezes, por causa de nós deixarmos o pecado dominar a nossa vida, nós mesmos geramos feridas no nosso coração. E quando nós somos dominados pelo pecado, nós causamos feridas no coração dos outros. Por isso a Bíblia fala para nós não andarmos na carne, porque a carne gera obras, e todas as obras da carne destroem. Ele fala, o apóstolo Paulo fala: andem no Espírito, e vocês jamais darão vazão aos desejos da carne. Andem com a mentalidade do Espírito. Mas se porventura
nós abrimos um espaço para o pecado, e o pecado causar alguma ferida no coração, Jesus é a solução. É tão importante nós entendermos isso, porque quando a gente lê Isaías 61, e a gente vai chegar a isso no ponto da série, a gente falou na semana passada, eu e você somos ministros da reconciliação. Isso tem que estar firme no nosso coração, gente. A firmeza de que Jesus Cristo é mais forte do que o pecado, a obra da cruz é mais forte do que o pecado, a ferida que o pecado causou, Ele restaura, Ele cura. E lembra que nós falamos, a nossa mensagem é apresentar a união entre Deus e os homens. É o que Deus mais quer com a nossa vida. Salmo 34, 18 a 22. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Não sei se você se empolga com isso, mas de todas as nossas aflições, Ele tem poder para nos livrar. Preserva-lhe todos os ossos, nem um deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Meu Deus, aleluia. Jesus tem a solução. O ministério do Messias veio para restaurar o relacionamento entre o homem e Deus, para curar os quebrantados de coração. Número 3, a Bíblia fala que Ele veio proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Quando a gente lê essa frase, libertação, Isaías aqui está falando sobre o ano do jubileu, e o ano do jubileu era o 50º ano, onde depois de 49 anos, talvez servindo, talvez preso, cativo, era uma lei que Deus tinha estabelecido. No 50º ano, diga 50º, para você acordar, aleluia. Pastor, tem alguma coisa especial? Não, é só para você acordar, aleluia. Se os gritos do pastor não acordam, aleluia. No ano 50, existia uma lei da parte de Deus: todos os escravos têm que ser libertos. Era um ano de muita festa. Isaías está apontando para o ano do jubileu, quando o Messias se manifestar, quando o Messias se manifesta na nossa vida, redenção se manifesta na nossa vida, graça se manifesta na nossa vida. É como o ano do jubileu, é um ano de liberdade, é um ano de restauração. Quando o Messias se apresenta, Ele se apresenta como o meio para a restauração. No ano do jubileu, as suas posses voltavam. Talvez você tenha entrado em dívida. Pensa, o israelita entra em dívida e ele tem que vender a sua casa. Ele vende a sua casa para pagar a dívida. No ano do jubileu, a casa tem que voltar para ele. Restituição. Quando o Messias entra na nossa vida, é um tempo de restituição. No ano do jubileu, a terra não podia ser semeada. É um tempo de descanso. Não é um tempo para você ficar trabalhando e se matando de trabalhar. O ano de jubileu fala, é um tempo de descanso. No ano do jubileu, escravos deveriam ser libertos. Talvez naquela época a pessoa não tivesse uma casa para vender, para pagar sua dívida. O que ela tinha? Ela tinha ela mesma. Então ela se vendia como escravo para o outro. Então eu estou na dívida com o Lu, porque ele fez uns armários para mim, e eu não tinha como pagar, também não tenho nada para poder pagar ele. O que eu faço? Me vendo para ele, começo a trabalhar para ele de graça, durante 49 anos, se eu não tivesse o meio para poder pagar, 49 anos, eu ficava escravo dele, até
até o ano do jubileu. No ano do jubileu ele era obrigado a me libertar. Ou seja, quando Jesus entra na nossa vida, a mensagem do Messias diz: existe um tempo de libertação na nossa vida. Pessoas que tinham dívidas impagáveis e que tinham dado a si mesmas e até as suas famílias para trabalhar para o pagamento dessas dívidas, só poderiam exercer esse trabalho até o ano do jubileu, quando seriam soltas e livres da dívida. É um tempo de perdão. O ano do jubileu, isso aqui só nessa frase, enviou-me a proclamar libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados. No ano do jubileu, o que a pessoa tinha? Restituição. Diga restituição. Diga descanso. Diga liberdade. Diga perdão. O perdão de todas as suas dívidas. Isaías está profetizando acerca do ministério de Jesus. Jesus em Lucas capítulo 4 está dizendo: esse tempo chegou. É o tempo da restituição. É o tempo da liberdade. É o tempo do perdão. É o tempo do descanso. Olha só o que diz João capítulo 8. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Verso 36, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. É obra do Messias, foi isso que o Messias veio fazer. E boas novas de salvação anuncia tempo de liberdade, ano de jubileu, tempo da graça, tempo de descanso, tempo de perdão, tempo de restituição. O Messias veio trazer a concretização desse tempo para as nossas vidas. 2 Coríntios 3,17. Ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Lembra que a gente começou lendo? O Espírito do Senhor está sobre mim. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quantos aí já entregaram sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Então, se você é templo do Espírito Santo, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Na sua vida, liberdade. Na sua casa pode haver liberdade. No seu trabalho pode ser um ambiente de liberdade para as pessoas. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes. Olha como Paulo, o apóstolo Paulo aqui fala: permaneçam firmes, não se submetam de novo a jugo de escravidão. Jesus veio para restituir a nossa herança divina como filhos de Deus, para nos fazer reinar como reis e sacerdotes em uma posição de descanso, para nos libertar do império das trevas, do domínio e escravidão do pecado e de Satanás, do mundo e da carne e do medo servil e atormentador da morte e do inferno, das doenças, da maldição, da morte eterna. E através do perdão dos nossos pecados, Ele trocou a nossa velha identidade por uma nova. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou, Ele me ungiu, Ele me enviou. E essa é a mensagem que tem que estar no nosso coração, tem que estar pulsando no nosso coração, para pregar boas novas de salvação aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos. E ele fala aqui no verso 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Número 4, uma nova temporada chegou. Lembra que Jesus em Lucas capítulo 4 fala: a partir de hoje, isso se concretiza. Escute o Espírito Santo falar para você nessa noite. Se você tiver de coração aberto, hoje
esse tempo começa na sua vida. Hoje, tempo de jubileu, a gente está vivendo nesse tempo estendido de jubileu. Não é mais um tempo físico, você não precisa esperar mais 50 anos para que isso se concretize na sua vida. Esse tempo do jubileu já foi estabelecido na cruz do Calvário, e esse tempo é até a volta de Jesus. Quando vier o dia do Senhor, a gente vai fazer uma série sobre o dia do Senhor, aleluia. As séries vão só borbulhando, você vai lendo a Bíblia, as séries vai só borbulhando, aleluia. Mas esse dia se estabeleceu na cruz do Calvário. Olha só, essa passagem de Isaías 61, verso 1 até o verso 3, na tradição da paixão, que diz assim: o poderoso Espírito do Senhor Yahweh está envolvido em mim. Lembra que nós falamos que ungir significa esfregar, envolver completamente. Jesus está falando, ele está tão envolvido a mim que não tem nem vácuo, não tem nem espaço. O Espírito do Senhor está completamente sobre mim, porque o Senhor me ungiu como mensageiro para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar as feridas dos quebrantados de coração, dizer aos cativos, vocês estão livres, e dizer aos prisioneiros, fiquem livres das suas trevas. Eu sou enviado para anunciar uma nova temporada da graça de Yahweh, e um tempo de recompensa de Deus sobre os seus inimigos, ou o dia da vingança, para consolar todos os que estão tristes, para fortalecer os esmagados pelo desespero, que choram em Sião, para dar-lhes um lindo buquê no lugar de cinzas, o óleo da bem-aventurança em vez de lágrimas, e o manto de louvor alegre em vez do espírito de peso. Por causa disso, eles serão conhecidos como poderosos carvalhos de justiça, plantados por Yahweh, como uma demonstração viva da sua glória. Ou seja, o que ele está fazendo em mim e em você, é para que o mundo veja quem Deus é. O que ele está fazendo em mim e em você, a liberdade que você experimenta, não é para que a gente possa fazer o que a gente quiser. A liberdade que nós experimentamos é para que o mundo veja Cristo através de nós. Isaías 34, no verso 8, diz: porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. No mesmo tempo que Deus coloca uma linha na areia e fala, eu vou retribuir a Sião tudo aquilo que ela merece: bênção, liberdade, vida em abundância. Nesse mesmo momento vai haver retribuição contra os inimigos do povo de Deus. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que nos defende. Isso a gente consegue ver lá em Êxodo. Quando o julgamento caía sobre o Egito, o povo de Deus estava guardado, o povo de Deus estava protegido. Deus protege o seu povo. Eu não sei se isso não te alegra no seu coração, mas Deus protege a nossa vida. Meu Deus, que mensagem maravilhosa de passar isso para as pessoas. Deus protege a nossa vida. Deus se importa tanto com a gente, que Ele não só transformou o nosso coração, Ele nos deu um chamado, um ministério, Ele nos ungiu. Eu quero que você perceba nessa série, que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e Ele andava por toda parte fazendo bem e curando aos oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele, nós podemos saber que nós somos ungidos de Deus, e nós podemos carregar essa mensagem para o mundo. Qual é a mensagem que nós vamos carregar? A mensagem de boas novas, de salvação para os pobres, para os quebrantados de coração, para os cativos, para os presos. Isaías 63, 4, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Meu Deus, essa palavra é tão fresca. O ano dos meus redimidos. A palavra redenção no grego significa comprar de volta. O ano daqueles que foram comprados de volta chegou. O ano dessa palavra de Isaías 61 se concretizar no seu coração e através de você chegou.
é um tempo de favor para o povo de Deus, é um tempo de prazer em Deus, é um tempo de aceitação do que Jesus fez e do juízo contra os nossos inimigos. Através da obra consumada de Jesus, tudo isso foi concretizado. Vou pedir para os músicos subirem, por favor. Eu quero terminar lendo com você Colossenses capítulo 2, abra aí comigo, por favor. Colossenses capítulo 2. Aleluia. Vamos ler a partir do verso 6. Você pode se colocar de pé, por favor? Colossenses capítulo 2, do verso 6. Diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, ou o Messias, ou ungido de Deus, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando na cruz, e despojando ou ridicularizando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A mensagem do Messias é uma mensagem de vida, é uma mensagem que decreta a vingança dos nossos inimigos, a vingança sobre as trevas, a vingança sobre o pecado, a vingança sobre as doenças, mas também declara liberdade, restituição, perdão de pecados. E Ele nos comissiona para que a gente possa ter esse ministério também e levar essa mensagem às pessoas. Amém, gente? Feche um pouquinho os teus